Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal e hoje nós vamos fazer a correção do PET volume 4, semana 2, tá bom? Então, sem perder tempo, vamos para a correção. Então, atividade número 1, as duas vasilhas são iguais e estão com líquido verde. Letra A, quanto a segunda vasilha tem a mais que a primeira em relação à capacidade das vasilhas? Então, aqui é o seguinte, nós temos duas vasilhas de tamanhos iguais, né, onde a primeira ela tem 2/3 cheia, né, ou seja, foi dividida em três partes e utilizada, né, foram preenchidas duas partes, e a segunda vasilha ela tem o mesmo tamanho que a primeira, como eu já falei, porém ela foi dividida em quatro partes e nós enchemos três partes. Então ele quer saber quanto que a segunda vasilha tem a mais que a segunda. É bem tranquilo, né? É bem fácil da gente entender que a gente tem que fazer uma subtração, né? Basta a gente pegar a quantidade de líquido da segunda vasilha e tirar a quantidade de líquido da primeira. Aqui os denominadores são diferentes, então a gente tem que tirar o MMC de 4 e 3, nesse caso aqui deu 12. Então, a gente colocando o nosso novo denominador, que é 12, só lembrando, né, eu troquei os denominadores aqui 4 e 3 por 12, e para encontrar o numerador, eu fiz aquela regrinha, né, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 12 dividido por 4, 3, vezes 3, 9. 12 dividido por 3, 4, vezes 2, 8. E aí basta fazer o cálculo, né, repete o denominador e faz a subtração com os numeradores, ou seja, a segunda vasilha ela tem 1/12 a mais do que a primeira vasilha. Agora, na letra B, utilize frações para descrever as quantidades de líquido em cada uma delas por números, em relação à capacidade das vasilhas. Então, a gente já fez aqui, né, na atividade anterior, bem tranquilo, 2/3 e 3/4 são as capacidades, aí, né, as frações das quantidades de líquido nas vasilhas. Na letra C, se juntarmos o líquido das duas vasilhas, qual a fração representa essa quantidade em relação à capacidade das vasilhas? Então, se a gente vai juntar, a gente tem que somar, né? Mais uma vez, a gente precisa de denominadores iguais, então a gente precisaria tirar o MMC, mas a gente já fez na letra A, que dá 12. E aí, aplicando a regrinha, né, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, nós temos 12avos mais, 9 12avos mais 8 12avos, e isso daqui resulta em 17 12avos, que seria a quantidade total de líquido dessas vasilhas. E na letra D, quanto falta de líquido para que a segunda vasilha complete sua capacidade? É bem tranquila essa questão aqui, né? A segunda vasilha ali, ela tem 3/4 preenchida, então só falta apenas uma parte, né? A nossa vasilha foi dividida em quatro partes e a gente encheu três, então só falta uma, então falta 1/4 para poder completar a capacidade dessa vasilha. Na questão número 2, três automóveis estão indo de A para B. Observe quanto do percurso cada um já completou. Então, nós temos aqui um percurso de A até B. Nós temos o primeiro carrinho aqui que deslocou 1/4, o verde, né, que deslocou 1/4, o azul 1/2 e o vermelho 5/6 do percurso. Agora determine. Letra A diferença entre o percurso já completado pelo automóvel azul e verde. Então, diferença na matemática a gente sabe que é subtração, então basta a gente fazer uma subtração da distância percorrida pelo carrinho azul e pelo carrinho verde. Então a gente tem 1/2 dividido por 1/4, 1/2 menos 1/4. Nesse caso, a gente nem precisaria fazer o MMC, né, porque a gente consegue transformar o 2 em 4 facilmente. Aqui basta multiplicar por 2. Então, né, só lembrando da parte de frações equivalentes, eu multiplicaria em cima e embaixo por 2 e chegaria no resultado. Então, foi isso que eu fiz. Eu não fiz o MMC, né, eu apenas multipliquei por 2, tanto o 1 quanto o 2 aqui, tá? E encontrei aqui o 2/4. E aí, fazendo o cálculo, a gente tem como resultado 1/4, né? Ou seja, a diferença do percurso já completado é de 1/4. A letra B, a diferença entre o percurso já completado pelo automóvel vermelho e pelo verde. Então, agora, mais uma vez, a gente vai fazer uma subtração, né, da distância percorrida pelo automóvel vermelho pelo automóvel verde. Agora, eu não consigo transformar o 4 em 6, né? Então é mais fácil a gente fazer o MMC. O MMC de 4 e 6
resulta em 12. Aí é só colocar um novo denominador, fazer a regrinha que nós já sabemos qual é, e aí 10 menos 3 resulta em 7 dozeavos. E na letra C, a diferença entre o percurso já completado pelo automóvel vermelho e pelo azul. Então, mais uma vez, a gente vai fazer a subtração aqui, né? 5/6 menos 1/2. Eu poderia fazer direto, sem fazer o MMC, né? Basta multiplicar o 2 e o 1 por 3, que aí eu vou conseguir um novo denominador igual. Foi o que eu fiz, né? Não tem necessidade de tirar o MMC. Se você tirar o MMC vai dar 2, vai dar 6. Então, é uma regrinha aqui que a gente já consegue adiantar a nossa atividade. E aí basta fazer o cálculo, que dá 2/6, e se a gente quisesse simplificar, poderia colocar 1/3, tá certo? Que aí eu ia dividir o numerador e o denominador por 2. E aí ficaria então aqui 1/3, né? Dividir em cima e embaixo por 2. Atividade número 3, examine a figura ao lado e indique a fração correspondente. Letra A, aos setores verde e vermelho juntos. Então, nós temos aqui um gráfico, né? Nós temos a parte aqui verde, que é 1/4, e vermelho, que é 1/6. Ele quer saber quanto essas partes correspondem se elas forem juntadas, né? Então, a gente vai fazer uma soma aqui, 1/4 mais 1/6. Nós temos que tirar o MMC para poder igualar os denominadores, que nesse caso aqui vai ser 12. Então, ficaria 3 dozeavos mais 2 dozeavos, que resulta em 5 dozeavos. Na letra B é o que o setor azul é maior do que o laranja. Então, nós temos aqui o setor azul 1/3, o setor laranja 1/9. Eu quero saber quanto ele é maior, então basta a gente fazer uma subtração. 1/3 menos 1/9, não precisaria tirar o MMC, né? A gente já sabe aqui que se eu multiplicar embaixo e em cima por 3, eu já vou conseguir denominadores iguais. Então, utilizando o novo denominador, que é o 9, nós temos 3 nonos menos 1 nono, que resulta em 2 nonos. Na letra C, ao que o setor vermelho é menor que o azul. Então, nós vamos pegar o setor vermelho e o setor azul. Ele quer saber quanto o setor vermelho é menor que o setor azul. Novamente, a gente vai ter que fazer uma subtração. 1/3 menos 1/6. A gente consegue transformar 1/3 com o denominador igual, né, a 6. Basta multiplicar em cima e embaixo por 2. Se você não consegue perceber isso, coloquei o MMC aqui, ó, deu 6, então esse daqui já é 6, né? Bastava a gente multiplicar aqui por 2, o denominador e o numerador por 2, e a gente já ia ter a resposta aqui. Vai ficar 2/6 menos 1/6, e a gente resolvendo isso, nós temos como resposta 1/6. Depois, na letra D, ele quer saber quanto vale o setor amarelo. Aqui ficaria mais fácil a gente fazer o seguinte: se a gente somar todos os valores, todas as frações que nós temos aqui, ó, 1/3, 1/9, 1/4 e 1/6, vamos ver quanto que vai dar essas frações aqui somadas, tá? Então, 3, 9, 4 e 6 são os nossos denominadores. A gente precisa de denominador igual, né? Então, a gente tem que tirar o MMC. O MMC deu 36. Então, substituindo os denominadores agora por 36 e fazendo os novos numeradores, a gente obtém aí 12/36, mais 4/36, mais 9/36, mais 6/36. Somando tudo isso, nós chegamos então a 31/36. O que isso quer dizer? Essas quatro frações somadas correspondem a 31 partes de um inteiro que foi dividido em 36. Então, é como se o nosso círculo inteiro tivesse sido dividido em 36. Então, eu vou pegar o círculo inteiro, que seria as 36 partes de um total de 36 pintadas, né? E vou tirar o 31/36, que é o que corresponde a essas quatro frações juntas aqui. E aí a gente tem então como resposta 5/36. Na atividade número 4, pratica um pouco a adição e a subtração de frações. A letra A é bem tranquila, os denominadores são iguais, então basta a gente fazer o cálculo, né? Então deu 6/7. A letra B, 8/5 menos 3/5 também são denominadores iguais, então basta a gente colocar a resposta, né? 8 menos 3, 5, e mantém o denominador. Se quisesse colocar aqui
como 1, porque 5/5 é 1 inteiro, também estaria correto. Na letra C, 3/10 mais 1/4, essa não tem jeito, né? A gente tem que tirar o MMC. Calculando o MMC de 4/10, nós temos 20 como resultado. Então agora fica 6/20 mais 5/20, que totaliza 11/20. E na letra D, 4/5 menos 2/3, nós vamos ter que tirar o MMC, que deu 15. Então a gente coloca ali. E aí fica 12 menos 10 no numerador, que vai dar 2/15, que é a resposta da letra D. Na número 5, 3 amigos compraram um chocolate e o dividiram da seguinte forma: André comeu 1/3, Pedro comeu 1/6 e Marina comeu 1/4. É correto afirmar que André comeu mais do que Pedro e Marina juntos. Só pela letra A aqui, a gente vê que a gente vai ter que comparar essas frações. Então, como que a gente faz para comparar essas frações, para poder saber qual que é a resposta correta? Eu coloquei aqui, o André comeu 1/3, o Pedro comeu 1/6 e a Marina comeu 1/4. Para eu comparar, é interessante que os denominadores sejam iguais. Isso vai facilitar a nossa comparação de frações. Então, o que vai acontecer? Se eu tirar o MMC de 3, 4 e 6, nós temos aqui o valor final igual a 12. Então, eu vou simplesmente pegar essas frações e vou colocar o denominador 12, né, e fazer a modificação que a gente já viu com o numerador. E vou analisar as respostas agora. André comeu mais do que Pedro e Marina juntos. O André comeu 4 de um total de 12. O Pedro e a Marina, 2 mais 3, 5. Então eles comeram 5 dozeavos e o André comeu 4. Então a resposta A não está correta, né? Está falando que eles comeram, que André comeu mais que Pedro e Marina juntos, e isso não é verdade. Letra B. André, Pedro e Marina comeram todo o chocolate. Se eu juntar tudo isso daqui, 4 dozeavos mais 2 dozeavos mais 3 dozeavos, nós vamos ter aqui, ó, 4 mais 2, 6, mais 3, 9. Então vai dar 9 dozeavos que eles comeram do chocolate, ou seja, não comeram tudo junto. Não comeram todo o chocolate. E na letra C, Marina comeu metade do que André e Pedro comeram juntos. Então, a Marina comeu a metade do que Pedro e André comeram juntos. Eles comeram, o André 4 e o Pedro 2, então deu 6. E ela comeu 3. Então, ela comeu metade do que os dois comeram juntos. Essa é a nossa resposta, seria a letra C. Então, essa foi a nossa correção do PET, volume 4, semana 2, referente ao sexto ano. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários, que assim que possível eu respondo para vocês. Gostaria de pedir que deixassem um like também, curtissem o vídeo e logo logo eu volto com a correção da semana 3, tá certo? Então é isso, muito obrigado, até a nossa próxima aula.